Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor orientador Carlos Eustáquio, né? Estamos aí com mais uma videoaula, tá? Essa é a parte 2 do encontro 2 do ciclo 4 do 15º PIC da UBMEP para os alunos de nível 3. Bom, essa videoaula, parte 2, como a parte 1 do encontro 2 do ciclo 4, né? Quem já domina muito bem o tema aí, mínimo múltiplo comum, né, o MMC, quem já cursou, né, o PIC em outras vezes, teve oportunidade de cursar em outras vezes e já estudou sobre esse tema, né, pode ir diretamente para as videoaulas da parte 3 e da parte 4, tá, do encontro 2 do ciclo 4. Porque realmente é um tema que eu vou mais assim, relembrar, né, falar um pouco da definição e resolver um problema, tá? Apresentar um problema e nós vamos determinar uma solução para o mesmo. Tudo bem? Bom, lembrando que o nosso coordenador regional da região MG01 é o professor Gilcione Nonato Costa, nossa secretária regional é Denise Gonçalves, né? E como eu já me apresentei, né, o professor orientador da turma aí, Carlos Eustáquio, né? Turma de nível 3 do PIC. Bom, vamos iniciar aí, né, o estudo do tema mínimo múltiplo comum, MMC. Né? E como sempre, apresentando um problema motivador aí, tá? Esse problema é da apostila do PIC Encontros de Aritmética, tá? É um problema adaptado. Eu fiz uma pequena alteração nele para ficar um pouco mais interessante aí para o nosso estudo, tá? Uma lâmpada pisca de 14 em 14 segundos e uma outra lâmpada pisca de 20 em 20 segundos. Um cronômetro zerado foi ligado exatamente quando estas lâmpadas piscam juntas. Se o cronômetro foi desligado na 10ª vez em que as lâmpadas piscaram juntas novamente, né? Ou seja, né, após o cronômetro ser ligado, que tempo ele marcou? Né? Professor, por que esse problema é um problema de MMC? Bom, todo problema de MMC, né, envolve muito aí essa relação de algo acontecer, né, novamente, né? São muito comuns esses problemas aí de tempo, né, envolvendo o MMC, tá? Na parte 3 nós vamos ver aí outros problemas, né, que envolvem o assunto. Acredito que vocês vão gostar bastante. Mas antes da gente já atacar esse problema, né, vamos aí relembrar um pouco, ou né, falar um pouco aí sobre mínimo múltiplo comum. Bem, primeiro eu quero comentar com vocês sobre o conjunto dos múltiplos comuns de A e B. Né? Quem que é o A e B? Né? O A e B, como está dizendo aí, né, como está escrito, né, dados dois números naturais não nulos, tá, gente? Não nulos. Por que não nulos? Vai ficar claro mais adiante, tá? Dados dois números naturais não nulos A e B, podemos construir um conjunto, né, em que cada elemento é um número natural não nulo, também, tá? Não nulo, que é múltiplo, ou seja, que é divisível, né? Tanto por A quanto por B. Então vamos lá, dados dois números naturais, né, não nulos, A e B, podemos construir um conjunto em que cada elemento é um número natural não nulo, tá? Que é múltiplo, ou que é o mesmo que ser divisível, né? Tanto por A quanto por B, né? Vamos simbolizar esse conjunto por aí, igual vocês estão vendo aqui, ó, né? Tá aqui, ó, M de C, né? M de múltiplo, C de comum, né? De A e B, né? Muito semelhante do divisor comum, vocês lembram? D e C era o divisor comum. E temos que esse conjunto é igual ao conjunto dos números naturais não nulos, tá? M, né? Tal que, olha só que engraçado, agora quem divide o M é o A e o B, tá? Tanto o A quanto o B vão dividir esses números M, tá bom? Esses números naturais não nulos M. Professor, por que você não está pondo zero nisso aí, né? Ô, gente, zero é divisível, né,
por qualquer número natural não nulo, tá? E para o cálculo do MMC eu já vou considerando mínimo múltiplo, né? O zero é múltiplo de qualquer número natural não nulo, né? Na verdade o zero é múltiplo, né? Se a gente imaginar, o zero é múltiplo até dele mesmo, né? Na verdade, de qualquer outro número real. Porque zero vezes qualquer número real é zero, gente, não é verdade? Mas vamos lá, vamos começar já a pensar em outras coisas. Ó. É evidente que o conjunto dos múltiplos comuns de A e B possui infinitos elementos. Isso é fácil ver, gente. Aqui tem um exemplo. Ó. Pois temos que qualquer dos números naturais do conjunto infinito, olha, AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5AB, 6AB, né? Qualquer um desses, né, é múltiplo, tanto de A quanto de B, né? Ou seja, se A e B são números não nulos, né, naturais não nulos, eles dividem o AB, o 2AB, o 3AB, qualquer um deles, não é verdade? Então, se a gente pensar, é um conjunto, né, ilimitado, né? Não tem um máximo esse conjunto, né? Um conjunto dos múltiplos comuns de A e B. Mas a gente pode observar, tem um mínimo, mas não é que tem que ser esse aqui A vezes B, não, tá? Nós veremos isso, que não é que você já deve ter visto que o múltiplo comum, né, às vezes se os dois números são primos, realmente é o produto dos dois, o mínimo múltiplo comum, né? Mas se os números não são primos, né? Se não são primos, não estou falando nem primos entre si, estou falando primos mesmo, né? Mas se eles forem primos entre si também, né? Mas se eles forem primos, somente primos, também é A vezes B, tá? Se forem primos entre si, também seria A vezes B, tá? Esse seria o mínimo múltiplo comum. Mas a grande maioria do cálculo do MMC de dois números não é simplesmente o produto dos dois números, tá? Vamos ver aí alguns exemplos, né? Bem, vamos determinar o conjunto dos múltiplos comuns de 12 e 18 a partir de, né, múltiplos de 12 a partir de múltiplos de 18. Né? Múltiplos de 12 não nulos, tá? E múltiplo de 18 não nulos, que vai ser esse conjunto nosso aqui, tá? Não, o zero não vai entrar, tá bom? Então, os múltiplos de 12, né, ó, 12, só de 12 em 12, né, gente? Tabuada, né? Ó, 12, 24, 36, 48, né? Múltiplos de 18, 18, 36, 54, 72, 90, né? É simples assim, né? Agora, quais são os múltiplos comuns? Então, você vai, ó, 12 não é desse, 24 não é, 36 já é. Aí você vê aqui, ó, 1, 2, 3, né? E aqui, ó, 1, 2. Então, vai ser essa sequência, ó, 1, 2, 3, 72, ó, do 36, 1, 2, né? Aritmética, ó. 1, 2, 3, 108, ó, 1, 2 de novo. Então, ó, conjunto dos múltiplos de 12 e 38, ó, o menor múltiplo comum deles é o 36, depois 72, depois 108. Você pode verificar e fazer as contas que é de 36 em 36 que eles estão caminhando, tá? Agora, ó, vamos determinar o conjunto dos múltiplos comuns de 4 e 5 a partir dos múltiplos não nulos de 4 e dos múltiplos não nulos de 5, né? Então, 4 aqui, de 4 em 4, tabuada básica, né? 4, 8, 12, 16, tá aí, né? Múltiplo de 5. Esse é fácil, termina em 5 ou em 0, né? Ó, 5, 10, 15, 20, 25 e foi. Aí, se a gente começa a observar, o primeiro, ó, o menor comum, múltiplo comum de ambos os números é o 20. Tá aqui, né? E olha só que interessante, são primos entre si, né? Por quê? O único número que divide ambos, né, é o 1, não é verdade? Então, eles são primos entre si, né? E aí, por coincidência, o mínimo múltiplo comum, já podemos já dizendo isso, né, é o 20, é o menor elemento do conjunto dos múltiplos comuns de 4 e 5, olha. Depois, ó, 40, né? Aí depois já vê 20, então mais 20 vai dar certo de novo, vai dar certo de novo. Aqui, ó, se você for aqui, ó, 44, 48, 52, 56, 60. E esse aqui, ó, tá no 50, né? 55, 60. É o próximo. E assim por diante, né? Bom, então vamos lá. Mínimo múltiplo comum, né? O MMC de A e B. Ó.
Observe que o 36 é o mínimo, tá, gente? Do conjunto dos múltiplos comuns de 12 e 18. Já o 20 é o mínimo do conjunto dos múltiplos comuns de 4 e 5, né? E aí, gente, é isso mesmo, tá? Tem tudo a ver mesmo com o que é o mínimo múltiplo comum, né? Chamamos de mínimo múltiplo comum, né? MMC, né? De A e B, simbolizado por essa simbologia aqui, ó, MMC, a aparência A, B, né? Tem alguns autores que não usam o MMC aqui, usa colchete A e B, né? E do MDC usa só o parênteses A, B, igual tá aqui, né? Tá? Mas aí a normalidade, assim, que é mais comum, a gente vê usando assim, né? Então, chamamos de mínimo comum, múltiplo comum, né? MMC de A e B, o mínimo, né? O menor elemento do conjunto dos múltiplos comuns de A e B, né? Ou seja, né? É um número M, né? O conjunto é formado dos números M, né? Tá aqui, né? A divide M e B divide M. Então, o mínimo desse conjunto é o mínimo múltiplo comum. Simples assim. Muito semelhante, né, com o MDC. Na verdade, muito semelhante. Só que aqui, ó, na verdade, o MDC, o D divide o A e o D divide o B. Né? É um número D. Na verdade, também natural, não nulo. Enquanto aqui não. Aqui o A divide o M e o B divide o M. Lembra que essa barrinha em pé, né, significa divide, tá bom? Bom, da mesma forma como o MDC, né, não estudaremos no encontro 2 do ciclo 4, tá? As técnicas de cálculo do MDC, né? Tais conhecimentos podem ser revisados nos tópicos 3.3 e 3.4 da apostila do PIC Encontros de Aritmética, né? Por quê? Isso aí geralmente a gente estuda lá nos encontros dos níveis 1, nível 2, tá? A gente estuda lá. Apesar de que eu vou falar pelo menos uma dessas técnicas aí na abordagem daquele problema, é claro, né? Bem, então, gente, já falamos de tudo, revisamos tudo que tínhamos, né, que revisar, então nós vamos retomar aí aquele problema motivador, né? Claro que eu não vou ler o problema todo novamente, né? Mas aí nós temos nesse problema é o seguinte, né? Tem uma lâmpada que pisca de 14 em 14 segundos, outra lâmpada que pisca de 20 em 20 segundos, um cronômetro zerado foi ligado exatamente quando essas lâmpadas piscam juntas, né? E se o cronômetro foi desligado na 10ª vez, tá, gente, né? 10ª vez após o cronômetro ser ligado, né? 10ª vez, né? Que essas lâmpadas piscaram juntas, né? Que tempo ele marcou, tá? Então tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado, né? Por quê? Se eu simplesmente digo assim, se ele foi desligado na 10ª vez, né? Em que as lâmpadas piscaram juntas, por exemplo, né? Não escrevo aqui, né, novamente, nem após o cronômetro ser ligado, né? Não deixo isso claro, olha. Então eu tenho que contar, né? Até um problema de interpretação, né? Eu teria que contar, né? Aquela primeira vez que o cronômetro foi ligado, que elas piscaram juntos ali. Então ali 1. Então mais 9 para frente, né? Mas aqui está muito claro, né? 10ª vez em que elas piscaram juntas novamente, né? Ou seja, né, aqui, após o cronômetro ser ligado. Então está reforçando isso aqui, né? Está reforçando que aquela vez que o cronômetro foi ligado não conta, tá, gente? Então 10 piscadas juntas, simultâneas, para frente. Então vamos aí, né, ao nosso quadro branco, né, para resolver esse problema, para abordar esse problema, né? Bem, pessoal, já montei aí um esqueleto, né, para a gente resolver o problema. Então lá eu até dei nome às lâmpadas. A lâmpada A, né, ela pisca de 14 em 14 segundos, lâmpada B pisca de 20 em 20 segundos, né? Então o cronômetro foi ligado, né? Estava 0, né? Foi ligado, né? Bom, primeiro o que nós vamos fazer? Nós vamos ver, né? Nós vamos calcular o tempo em que essas duas lâmpadas piscam simultaneamente, juntas, né? Novamente, né? Primeira vez que elas vão piscar juntas novamente, tá bom? Após essa
essa piscada que elas deram juntas, né? Quando o cronômetro foi ligado. E por que, professor, você está usando o MMC? Ora, pensem comigo aqui, né? Como nós vimos lá os múltiplos comuns, né? Então, a lâmpada A, se podemos dizer assim, de 14 em 14 segundos ela vai piscar. Então, 14, 28, né? Depois 42, né? Depois 56. E a lâmpada, né? Em algum momento ela vai piscar, né? Após uma quantidade de segundos. Essa aqui também vai piscar após a mesma quantidade, né? É para isso que serve o MMC. Por exemplo, lâmpada verde, 20 segundos, depois 40, depois 60, depois 80. Será que existe? Existe, gente. E para isso que serve o mínimo múltiplo comum, né? Para esse tipo de problema, resolver esse tipo de problema, né? É uma das aplicações dele, não é verdade? Então, por exemplo, como que a gente calcula o mínimo múltiplo comum usando a fatoração simultânea? É um pouquinho diferente do MDC, tá? Por quê? Porque aqui a gente divide, né, ambos os membros, os números pelo mesmo número primo, né? Por exemplo, vou começar com 2, porque eles são ambos pares. Mas se um deles não der para dividir, né, pelo número primo e o outro der, eu divido só o outro, né? Mas sempre que der, eu divido por ambos. É simples assim, né? Essa é a técnica. Então, por exemplo, 14 por 2, 7. Né? 20 por 2, 10. Por exemplo, 2 dá para dividir esse, mas não dá para dividir esse. Então eu vou dividir, vou repetir o 7, né? E deu 5. Agora, olha só, qual que é o próximo número primo que eu posso usar? Ora, 5. Porque 5 divide 5, mas não divide 7. Então fica assim, ó, 5 dividido por 5, 1. 7 não dividiu. E agora, o 7, né? O 1 é claro que eu não vou dividir, né? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim. 1, né? E 1, né? Bom, então, pronto. Já temos aqui nosso mínimo múltiplo comum. Como assim, professor? É isso mesmo. 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Né? Vezes 5, simplesmente, vezes 7 elevado a 1. Isso aqui dá, ó... 5 vezes 7, 35, né? Vezes 2 ao quadrado, vai dar vezes 2 dá 70, vezes 4, 140. 140. Professor, e como é que seria então o MDC? Olha só que interessante, né? O MDC, a única vez que foi possível dividir os dois simultaneamente, olha, foi essa linha aqui, ó. Então, até uma técnica, se você for calcular o MDC e o MMC juntos, tá? Você faz um asterisco na frente, né? Nas vezes que você dividiu ambos os números pelo mesmo número primo. E aí sempre você tem que fazer, né? Se der para os dois, você tem que dividir os dois. As outras não foi possível, né? Então, o MDC, ó, é 2, enquanto que o MMC é 40. Então, já vou fazer o cálculo, ó. O MMC, né? De 14 e 20 é 140, né? Ou seja, o que significa isso? 140 segundos, tá? 140 segundos após, né, o cronômetro se ligado, tá? As lâmpadas vão piscar simultaneamente mais uma vez. Mais uma vez. Uma vez, né? Nossa, professor, somente uma vez? Isso, somente uma vez. Mas aí, qual que é a pergunta mesmo? Aí nós voltamos lá. Se o cronômetro foi desligado na 10ª vez em que as lâmpadas piscaram juntas, né, juntas após o cronômetro ser ligado, juntas novamente após o cronômetro ser ligado, hein, gente? Então, olha, se isso aqui é uma vez, né? Uma vez, né? Uma vez após ser ligado, né? 140 segundos, né? Então, 2 vezes, né? 2 vezes 140. 3 vezes 3 vezes 140. Ah,
Então, 10 vezes, né? 10 vezes, o que a gente vai ter? 10 vezes 140 segundos, que dá 1.400 segundos. Ficou até mais interessante o problema, né? Não ficou tão simples, né? Só que tem aquela questão de interpretação. Bem, então é isso, né? Só para lembrar aqui, o MDC, né? O máximo de divisor comum, tá? É 2, tá? Vou anotar aqui, né? Só por curiosidade, tá bom? 14 e 20 é o 2, tá? Usando aquela técnica, né, de fazer o asterístico quando divide simultaneamente pelos mesmos prêmios, tá? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, né, da videoaula. Vai ser uma videoaula mais curtinha, né? E até a próxima videoaula, tá? A parte 3, tá? Do encontro 2 do ciclo 4. Tudo de bom para todos.